Caio de Paula. Entrevista. Hoje é segunda-feira, dia 9 de junho de 2025, são 8h10. Esta é a hora do café favorito. Eu estou recebendo mais uma vez, com muito prazer, a doutora Monique Kozlovski, juíza do trabalho, e a Isabela Balodi, que é terapeuta. E o tema é saúde mental. Olha, em outras oportunidades nós já estivemos aqui recebendo a doutora Monique Kozlovski e falando sobre os problemas que são gerados para o trabalhador que tem dificuldade de relacionamento por causa da sua saúde mental. E eu queria, ao dizer bom dia à doutora Monique Kozlovski, perguntar logo de pronto o que é saúde mental do trabalhador. Doutora, bom dia. Olá, bom dia. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, agradecer o convite, né? E agradecer a todo mundo que escuta a gente. Vamos direto ao assunto, né? Porque as pessoas muito confundem saúde mental. Hoje eu vejo isso com felicidade, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, e é importante a gente mencionar que o conceito de saúde mental, ele foi feito pela Organização Mundial de Saúde, que ela fala que é a possibilidade que tem o trabalhador dentro do seu local de trabalho, isso, a saúde mental do trabalho, de ter possibilidade de gerir a sua vida, controlar o estresse, ter possibilidade de adaptação. Com isso, a própria convenção que fala sobre a segurança e saúde de trabalho, nós ratificamos que é pela OIT, que é a 155, ela traz para a gente o conceito de saúde mental que vai muito além da ausência de doença. Ele fala que a saúde mental é aquela capacidade que o trabalhador tem de se adaptar a adversidades da vida e do trabalho, porque ele não tem como separar a vida do trabalho, então ele tem que ter caminhos, mecanismos para poder superar essas barreiras. E aí, como que o empregador faz, né? E uma coisa importante a gente mencionar, que o empregador não é responsável pela saúde mental individual do trabalhador. Ele é responsável pela saúde mental coletiva, que é bem diferente, que é do local de trabalho. E aí, a gente teve um crescimento muito grande de afastamento por doenças. E aí, quando a gente fala doença no trabalho, abrange ansiedade, depressão, transtorno de adaptação, transtorno de humor e a síndrome de burnout. Então, o que acontece? O legislador viu a necessidade de alterar a NR1, que é uma norma regulamentar de saúde, no que tange o risco psicossocial. Então, a partir do ano que vem, era para entrar em vigor em maio desse ano, mas aí conseguiram prorrogar essa lei daqui a um ano, em maio, né? Ter essa mudança dentro do ambiente laboral, onde o empregador vai ter que gerir o risco psicossocial dentro do ambiente laboral. Quer dizer, a partir de agora, o empregador fica avisado. Eu não sei como é que as autoridades estão fazendo para avisar o empregador que essa lei vai entrar em vigor no ano que vem, mas a partir de agora o empregador tem que ficar avisado de que ele é responsável pelo equilíbrio da sua equipe de trabalho, não é isso? Isso, dentro da saúde mental. Então, quais vão ser os eixos, né, que eu acredito que ele vai ter que se adaptar? Primeiro é o eixo meio ambiente laboral, que é a organização, os procedimentos, a cumprimento de meta, né? E também a parte cognitiva, que é a liderança. Porque muitas vezes em audiência, o que eu começo a perceber? Empregadores sequer sabem o que acontece no ambiente laboral. Eles só vão afundando na cadeira com os depoimentos, às vezes as pessoas têm um áudio, porque hoje todo mundo tem celular. Aí, ainda que seja questionável a utilização do WhatsApp, conversas, trechos como meio de prova, mais uma vez que está ali, você escuta, você vê que aquilo realmente aconteceu dentro daquele ambiente laboral, e muitas vezes eles são surpreendidos. Então, a gente pode pensar nessa NR1 de duas formas. A primeira, como uma mera burocracia, porque tem muita gente, mais um encargo, mais uma lei para cumprir, mais uma legislação, ou como uma virada de chave, porque o trabalhador adoecido não produz, e a empresa quer produtividade. Então, acho assim, se ele conseguir perceber isso como uma virada de chave, que é um momento de mudança, e aceitar essa mudança, até porque nós vemos um período pandêmico, e aí a saúde mental de todos nós
ficou abalada, a gente querendo ou não, ninguém esperava ser atropelado por essa pandemia, e aí novas formas de trabalho começaram a surgir, home office, e até hoje tem pessoas que ainda fazem sistema híbrido, home office e presencial. Então, acho que é importante ele ter isso, né? Óbvio que o empregador que não quiser cumprir, ele vai comprar um kit qualquer na internet, vai botar lá, risco psicossocial está resolvido, vai passar na fiscalização. Mas se ele tomar a NR1 como uma virada de chave, com uma possibilidade de modificação no ambiente laboral, ele vai ter até uma forma de se prevenir de eventuais litígios que impute a ele a responsabilidade, por exemplo, de uma síndrome de burnout. Porque como ele vai ter um ambiente totalmente gerido e controlado, dificilmente vão poder apontar que o adoecimento foi dentro do local de trabalho num eventual processo trabalhista. A grande verdade é que nesse período de 1 ano, até maio do ano que vem, o empregador vai precisar se preparar. Vai ter que investir em alguma coisa, ou nele mesmo, fazendo um treinamento para que ele consiga gerir melhor o negócio dele, ou contratar um profissional especializado, né? E aí, isso que a lei traz. O que a NR1 traz? Que ele vai ter que fazer um gerenciamento de risco ocupacional. O que seria isso? Ele vai ter que identificar o risco e avaliar o nível de risco, que a gente chama de perigo. A partir dali, como é que ele faz isso? Muitas vezes entrevistando o próprio trabalhador, porque o trabalhador é que vai dizer o que está falhando dentro da sua operação. E com isso ele tentar modificar esse panorama, traçar um plano de ação e arrumar o que a gente chama hoje de PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, que passa a ser obrigatório a partir do ano que vem. Então ele vai ter que tentar, da mesma forma, no passado, que ele faz o gerenciamento, porque os outros riscos não se apagam. Muitos empregadores vão conviver com 2 tipos de risco. Quais? Risco químico, físico, biológico, e agora vai ter mais o psicossocial. Então, muitas vezes, ele vai gerenciar em conjunto esses agentes, né? Então, e por que isso foi necessário? Porque a gente teve um aumento significativo desse adoecimento quando a gente pega dados do INSS. De 2023 para 2024, houve um aumento de 68%, ou seja, benefícios eram 131 mil, passaram para 470 mil na Previdência de adoecimento mental relacionado, né, à ansiedade, aí mistura tudo, depressão, transtorno de humor e burnout. Então, alguma coisa tem que ser feita. E o pior, dentro dessa estatística, há um recorte de gênero, porque 64% dos benefícios foram mulheres e na idade produtiva entre 40 e 41 anos. Então, alguma coisa vai ter que ser melhorada nesse ambiente laboral aí. Essa estatística é levantada pelo próprio INSS, né, Isso, doutora? E foi feito, inclusive, quem quiser pesquisar, no G1, tá? Se você bater lá G1, saúde mental, você consegue verificar toda essa pesquisa. Se você quiser assistir, não sei se pode fazer propaganda aqui de um podcast, pode. Assunto, o podcast Assunto. É do G1 também, né? Ela traz esse episódio, tá escrito lá, episódio Saúde Mental e Impacto no Trabalho. Aí ele traz toda essa pesquisa que foi feita, até para as pessoas entenderem o que motivou essa mudança na legislação, né? Que não é simplesmente uma mudança aleatória. Foram estudos que perceberam que as pessoas estavam adoecendo dentro do ambiente laboral e que o empregador tinha que tomar uma contrapartida, até porque, igual que eu falei, muitos empregadores, quando a gente vai fazer audiência, sequer sabem que acontece isso no seu ambiente laboral. Bom, a mudança é a partir do ano que vem. E o que é efetivamente que o empregador vai ter que mudar no ambiente laboral, doutora? Primeiro, que nem eu falei, ele vai ter que fazer a identificação do risco. E, por exemplo, tem empregador que tem uma jornada excessiva, então ele vai ter que ou diminuir essa jornada ou contratar mais gente, ou se adaptar. Tem ambiente laboral que você lida com um estresse muito grande de metas. Então, o que você vai ter que melhorar? Não vai ter como tirar a meta, porque a meta tem que ter, né? Porque você precisa da produção. Mas, de repente, mudar as formas de cobrança dessa meta. Então, cada ambiente laboral vai ter que identificar onde que está. Eu tenho um problema na liderança. Todo mundo reclama da liderança. Então, de repente, vai ter que ter treinamento de liderança. Tem empresas que as mulheres têm dificuldade de acesso. Então, de repente, vai ter que treinar os líderes
porque houve uma mudança de perfil daquela empresa. Tem pessoas mais jovens, não tem. Então, a empresa vai ter que identificar onde que está o seu problema e por isso que a lei, ela nem põe assim um caminho das pedras, ela deixa a empresa livre para ela melhor gerir o seu negócio, porque não tem uma fórmula de bolo, nem uma varinha mágica para dizer, isso vai ser melhor na sua empresa. Não dá, depende. É uma empresa muito grande, é uma empresa muito pequena. Então, cada empresa vai ter que gerir dentro desses riscos. E se as pessoas, mas o que será que é o risco psicossocial? Que muita gente pergunta, mas que danado de risco é esse, né? Então, se ela quiser olhar, isso já tem na legislação há muito tempo. Se ela quiser tirar como parâmetro, que a gente fala referência, a própria instrução normativa que já está em vigor, a instrução, aliás, a NR 37, né, que é uma forma de regulamentar o pessoal de plataforma de petróleo, ela traz lá na sua norma todos os riscos psicossociais de forma exemplificativa que pode ocorrer. Que é justamente assim, quando a empresa não tem uma comunicação eficaz, quando ela tem jornada excessiva de trabalho, quando ela tem uma liderança que não escuta, né, não tem uma escuta ativa. Então, acho que a empresa vai ter que começar a ter? Primeiro, uma escuta ativa dos trabalhadores. E isso como que ela faz? Através de questionários, de entrevistas, de treinamento. Por quê? Por que a lei também não coloca qual é a melhor forma de aferir o risco? Porque, de repente, um questionário para um certo tipo de equipe vai muito bem. A pessoa tem um entendimento para responder aquelas perguntas. Agora, não desmerecendo a falta de qualificação, mas, de repente, num ambiente laboral não muito qualificado, vai botar um questionário e a pessoa não vai nem conseguir entender o teor dessa pesquisa, dessa entrevista, e nada vai se resolver. Então, vai ter que partir até com auxílio de psicólogo para fazer o quê? Treinamentos, rodas de conversa, aquelas reuniões diárias que eram só de segurança, vão ter que passar a abranger o risco psicossocial dentro do ambiente laboral. E essa mudança é para empresas de todos os tamanhos, aquela que tem meia dúzia de funcionários ou aquela que tem milhares de funcionários. A diferença é que na NR1, o gerenciamento de risco ocupacional, essa gerência, essa identificação, essa avaliação do perigo, são feitos por todas. Não tem de qualquer diferença. Agora, o PGR, que é o documento que é mais elaborado, que você precisa de um profissional ou engenheiro de segurança do trabalho ou médico para assinar, esse daí as empresas de pequeno e médio, as pequenas e médio porte não precisam fazer o PGR. Então, ela para no gerenciamento de risco, que é essa avaliação psicológica. Ela para. Por quê? Só as outras empresas que têm a obrigatoriedade de mexer nesse programa de gerenciamento de risco ocupacional. Em mais de uma oportunidade já nessa entrevista, a doutora Monique Kozlovski, juíza do trabalho, com quem nós estamos conversando aqui, falou na síndrome de burnout. Bom, em uma outra oportunidade nós falamos sobre o que é, etc. Mas quem não ouviu a outra entrevista não sabe. Primeiro, pergunta que não quer calar, o que é a síndrome de burnout? A síndrome de burnout, ela foi reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como doença ocupacional a partir de 2022. Então, quando você tem um reconhecimento no INSS que a síndrome de burnout, né, decorre desse trabalho, você passa a ter direitos a, por exemplo, o quê? Primeiro, a estabilidade no emprego. Então, quando você retorna do benefício, você tem a possibilidade de ficar 1 ano ainda com o seu trabalho garantido, tem a possibilidade de ter responsabilidade civil desse empregador pelo adoecimento e responsabilidade dele. Então, tem o direito aos danos morais, tem direito até mesmo de uma pensão vitalícia. Só que a burnout já é constatado que ela tem possibilidade de cura. Então, esse pensionamento seria temporário enquanto tiver o tratamento, e ainda o empregador teria que arcar com todo o custo de medicação e terapias, se eventualmente o empregado comprovar necessidade de fazer uso de medicação e de terapias. E é importante a gente falar que no período do afastamento do burnout, a pessoa ainda tem direito ao recolhimento do FGTS. Quando é uma doença comum, não há esse recolhimento desse FGTS pelo empregador. Então, quer dizer, quando o empregado tem uma síndrome de burnout, na verdade, ele tem um reconhecimento maior desse direito e uma maior responsabilização desse empregador. E o que seria o burnout, né? A expressão significa explosão. É quando você começa a verificar que o empregado, em razão, aí vamos lá, de um ambiente organizacional
não muito adequado, ele começa a sentir o quê? O desgaste, a invisibilidade, o não pertencimento, a despersonalificação dentro do ambiente laboral. Então, isso tudo é avaliado por uma perícia médica, né? Não basta alegar o burnout, vai passar por uma perícia médica, você tem que ter uma evidência documental muito grande, até porque o laudo positivo, ele é feito por exceção, ou seja, o médico perito só vai dar o burnout depois que ele destaca, excluindo todas as hipóteses de adoecimento individual, né? Porque muitas vezes a pessoa já tem uma doença, já tem uma depressão anterior, já tem uma ansiedade anterior, tem problemas familiares, problemas pessoais, então burnout, e por isso que a maioria dos casos só é feita uma concausa. O que é uma concausa? Muitas vezes o empregador só é responsável por um agravamento, o que agora está na moda, um gatilho, né? O gatilho para o desenvolvimento dessa doença. Muitas vezes ele não é o responsável principal, na maioria dos casos ele só contribui com uma concausa para esse agravamento. Agora me diz uma coisa, quais são as profissões que são mais atingidas? Em estudo levantados também, as profissões mais atingidas são os bancários, os operadores de telemarketing, que seria o pessoal de call center, e o pessoal da área de saúde, sobretudo o pessoal da enfermagem. E aí, né, a gente verifica por que essas duas últimas. Primeiro, pela grande pressão de trabalho, né, enfermagem, salários mais baixos. Então, você lida com pessoas que muitas vezes têm 1, 2 empregos, 3, até mesmo para ter a renda. Então, o pessoal da enfermagem, por exemplo, isso é muito comum que trabalhe em 2, 3 empregos. E né? sem falar com uma equipe reduzida, né? Lugar que teria que ter 5, 6, tem 3, 2. Então, o adoecimento é muito grande, muito latente no pessoal da enfermagem. E tem gênero? Gênero. 60% dos casos são mulheres. E aí, o que o INSS já vem fazendo quando há um adoecimento? Seja o pessoal do bancário, pessoal de telemarketing e de enfermagem, ele já reconhece aquilo que a gente chama de nexo técnico epidemiológico presumido. O que é isso? O próprio INSS verificando que você exerce aquela atividade por tanto tempo, e aí a gente olha o KNAI da empresa, é a atividade desenvolvida pela empresa, ele faz esse nexo por presunção. Então, a presunção é que esse pessoal já está doente. Cabe ao empregador na Justiça do Trabalho, por exemplo, quebrar, que a gente falou, esse ônus, essa presunção, e comprovar que o ambiente laboral não contribui em nada para aquele adoecimento. Por isso que é importante a NR1, porque se ele já gerenciar esse risco, ele vai ter todo o documento para apresentar no seu processo, que hoje ele não tem, porque ele não faz nenhum gerenciamento de risco psicossocial, até como uma forma de defesa que esse adoecimento não foi do local de trabalho. A partir desse momento, é bom, então, que o empregador tome a seguinte providência. Até maio do ano que vem, ele tem que estar com esse gerenciamento todo pronto para, no momento em que a questão for levantada na Justiça do Trabalho, ele comprova que ele já está cumprindo a NR1, que só vai entrar em vigor em maio do ano que vem. E as pessoas já estão tão preocupadas que eu já dei curso de treinamento de NR1 no LFG esse ano. Quarta-feira, o Cicomércio me convidou para dar uma palestra introdutória para eles poderem entender a dimensão da NR1, votar no Cicomércio. Agora. Olha, gente, é importante a informação da doutora Monique Kozlovski, juíza do trabalho. Na próxima quarta-feira, depois de amanhã, quarta-feira, depois de amanhã, dia 11, nós teremos uma palestra. Vai ser a que horas, doutora? Vai ser às 7, né? O início, porque vai ter, acho que, um coquetel antes e é aberto ao público. Só tem que fazer uma inscrição via link por causa do número do auditório. Lá no próprio Instagram do Cicomércio Volta Redonda, no Aterrado, que vai ser a palestra. A palestra, acredito eu, que vai começar por volta de 7h30. Mas o evento vai ter abertura às 7h, para as pessoas se inteirarem e entenderem o que está acontecendo. E aí eu volto no LFG na última quarta-feira de junho. LFG o que é? Cursinho LFG em Volta Redonda, na Vila, em cima do Funcionários. Vão ser 2 quartas-feiras, aí o treinamento em si, que eu já dei, e porque está tendo muita procura em razão das pessoas quererem já se antecipar ao que vem pela frente. Aí vão ser 2 quartas-feiras à noite, aí também as inscrições já estão abertas, vão ser última quarta, sou péssimo para data, de junho. 25 de junho, que é meu 25 ou aniversário. 26? 25. 25, tem certeza? Absoluta.
25 de junho. E 2 tá de aqui. julho, então, na outra quarta, né? São 2 Aham. quartas de 7 às 9h30 no LFG. LFG na Vila. Na Vila. O Isabela diz aí, onde? Em cima Na do Vila. funcionários. Em cima do Clube dos Funcionários. Ah, sim. Em cima do Clube dos Funcionários. E aí, quem estiver interessado... Já pode, Pode- entrar como é em que- contato como é que lá. procura? Pode ser pelo Instagram, mandando mensagem, pode ser pelo WhatsApp, e tem os telefones também no Instagram para quem quiser entrar da forma tradicional ou ir até lá. Mas o Instagram é só @LFG. G, que você Volta acha. Redonda. Volta Redonda, É. que você acha. Deixa eu falar com a Isabela agora, a terapeuta, a Isabela Balodi, que sempre vem acompanhando a doutora Monique, porque a doutora Monique fala sobre legislação trabalhista. A Isabela é terapeuta. E aí, qual é a importância do tratamento terapêutico que a gente pode ter em relação a essa preparação para o tratamento? Vai ser feito para o funcionário ou vai ser feito para o patrão? Porque tem gente que a meta é atingida e dobra a meta, tem uma história que é complicada, né? Verdade. Bom dia, Bom Dário. dia. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer mais uma vez estar aqui. E o que exatamente que você disse? Hoje a gente precisa entender que o ser humano precisa de ajuda sempre. Todos nós precisamos. É claro. E eu venho de uma jornada de capacitação para muitas empresas, tanto no individual quanto coletiva. Eu estive há um tempo atrás, até aqui na base Transpetro em Volta Redonda, eu lembrei até agora, anotei aqui, e nós fizemos ali uma roda de conversas com os colaboradores, trabalhando qualidade de vida versus esgotamento emocional junto à terapia ABA. Vamos entender isso, o que eu posso buscar de ajuda se eu entendo aquilo que a doutora Monique acabou de nos dizer, o que eu estou nesse momento vibializando da minha tristeza trabalhista. Ou seja, o que está me doendo no meu dia a dia? Porque eu tenho que ter o prazer de ir trabalhar. Um ambiente que eu vivo mais do que na própria casa. Né? Então, assim, a gente precisa ser ouvido e entendido nesse primeiro momento. Bom, me diz uma coisa, atividades importantes para você ter uma qualidade de vida mental. Dário, a psicologia vai nos dizer, embora eu sou neuropsicopedagoga, né, não sou psicóloga, mas a psicologia ela nos orienta que o cansaço mental ele é 30 vezes pior do que o cansaço físico. Então, eu preciso buscar recurso e ajuda de profissional para ser ouvido e para ser entendido e trabalhado para que eu tenha o quê? Uma qualidade de vida. Isso a gente entra na terapia ABA com as avaliações e depois as intervenções, aonde essa pessoa começa a ter um desenvolvimento na sua vida diária, afetando o seu trabalho. Ou seja, se eu consigo ajustar essa pessoa na sua questão da qualidade mental, da sua saúde, eu vou ter o quê? Um ganho na minha vida, como a doutora disse. Eu vou produzir melhor, eu vou viver melhor, chega fim de semana, né? Eu vou curtir os meus amigos e vou ter esse entendimento de que eu tenho uma vida, o quê? Planejada, eu tenho uma rotina a seguir. O ser humano que ele não tem uma rotina, ele realmente fica um ser humano exaustivo, porque ele não consegue dar seguimento. A frase que todo mundo diz, eu nunca tenho tempo, vamos tomar um café? Ai, eu tô sem tempo, vida corrida. Mas por que dessa vida corrida? Porque eu preciso entender aonde eu estou errando. Bom, e você acha que todo mundo que se sente assim, com a vida corrida, não tem tempo para nada, não tem tempo para o próprio bem-estar, tem que fazer terapia? E qual é a frequência dessa terapia? Então, Dária, é bem importante, eu falo com os meus pacientes o seguinte, é importante fazer terapia, sim. Não sempre a pessoa vai deixar de exercer as suas atividades, mas também você não vai ficar ali dependente da terapia. Eu costumo dizer para os meus pacientes que chegam nesse quadro exaustivo de cansaço, que está afetando a linha da aprendizagem, o seu desenvolvimento diário, eu falo sempre assim, a gente tem o primeiro mês da adaptação, a gente tem toda essa conversa onde a gente faz as avaliações para realizar as intervenções. Eu tenho paciente que 2, 3 meses ele está caminhando sozinho. E ele vai na terapia uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias. E quando ele vê que ele consegue dar esse segmento, ele tem uma qualidade de vida porque ele aprendeu a ter rotina, aprendeu a se planejar e aprendeu a ter tempo para tudo. Porque eu preciso simplesmente me organizar para que eu tenha tempo para as melhores coisas da vida. Pois é, mas todas as vezes que a gente fala
fulano, você precisa fazer uma terapia. Fulano diz assim, eu preciso de terapia? Eu não estou maluco. Exatamente. Acho que eu já disse aqui uma vez, as pessoas têm esse rótulo que quando eu vou ao psiquiatra ou quando eu vou ao psicoterapeuta ou psicólogo ou terapeuta, eu tô doido, eu tô, né? Usa esses rótulos pejorativos. A primeira expressão é a seguinte, eu não estou maluco. Exatamente. E na verdade, a gente já começa a entender que aquela pessoa não está conseguindo se olhar no âmbito. Eu sou louco, eu sou louco. Não, eu sou louco. Olha eu tô aí, louco. é assim. Não, E eu não tô sabe louco. qual é o grande problema também? É como a gente ainda tem um tabu das doenças mentais, porque ainda é um tabu. O empregado e o empregador muitas vezes não conseguem nem identificar porque as pessoas escondem. Né? Quando a pessoa vem enfrentando. Então, quando a pessoa tem uma doença que pega o lado físico, tem uma justificativa. Quando Agora, pega o lado mental, não tem. Então, a gente ainda tem um estigma. Então, por isso que a gente tem que fazer essa mudança de chave. Porque muita gente vê, né? Tem que fazer atividade física, tem que ter uma alimentação saudável. Mas eles também não incentivam, por outro lado, você ter esse momento de escuta. Aí, quando eu falo momento de escuta, eu acho que abre muita coisa, né? Acho que a pessoa, hoje, falta ela se conhecer. Eu acho que a terapia ajuda isso, você se autoconhecer para saber até do que você gosta. Porque muitas vezes a pessoa não sabe nem o que ela gosta. E aí ela não consegue ter o prazer. E aí que a gente, quando eu vou falar um pouquinho lá na palestra, mas não vou contar muito não, para deixar surpresa o pessoal ir, né? Porque eu vou falar muito de um livro chamado Nação Dopamina, que a gente está vivendo hoje uma sociedade de hiperconsumo e se a gente parar para analisar, o prazer fica lado a lado com o sofrimento. Isso é tudo, em todas as relações da vida, inclusive do trabalho. Então, eu acho que aí essa é a questão. Como encontrar o equilíbrio no meio desse hiperconsumo, desse hipertrabalho, dessa hiperprofissão e assim vai. É um negócio muito difícil você sentir prazer no seu trabalho, não é verdade? É uma coisa... dificílima. O nosso trabalho intelectual aqui no rádio é uma coisa prazerosa. Nós estamos nisso há muitos anos. Eu, Matheus, o Sérgio Luiz, nós estamos nisso há muito tempo. Isso para nós é uma coisa prazerosa. Mas é terapêutico, né, Dário? Terapêutico. Agora, como é que pode, doutora Monique, um cara, um motorista de Não, e é exatamente por isso que a gente está falando. A né? gente fica numa bolha, por isso que eu falo, quando a gente vem para o programa de rádio, a gente tem uma responsabilidade muito grande para falar as coisas. Por que a gente tem que ter uma responsabilidade? Porque cada um hoje vive dentro de sua bolha. Então, dentro da minha bolha, eu encontro prazer no trabalho. Tanto que eu adoro dar aula, do curso, adoro a magistratura, mas... assim, a gente não pode botar isso como padrão. Como é que pode, por exemplo, o motorista no transporte coletivo? E a gente tem que conviver também com uma outra coisa, que a gente vive numa sociedade muito desigual, né? Então, a desigualdade, aí a gente não está fazendo nenhum juízo de valor, mas assim, os problemas econômicos, né? Os problemas de falta até de uma cultura, ela impede esse achado do prazer, né? Então, você conviver com isso é muito difícil. Então, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande, por isso que tem que ter esses treinamentos, para saber o que é adequado para dentro de cada ambiente laboral. Como você falou, você destacou assim, um motorista. Também a gente pode estar com um pouco de estereótipo, porque às vezes ele pode amar aquele tipo de profissão, mas e de repente a carga dele de estresse é muito grande, porque hoje trabalhar no trânsito, hoje o nosso TST tem um entendimento vinculante que não é acúmulo de função ser motorista e cobrador, então já pacificou isso, que é uma coisa que aumenta a jornada, porque, não, mas agora é cartão. Aumenta a responsabilidade. Aumenta a responsabilidade. Falar, mas agora a maioria é cartão. Tudo bem, mas se o cartão não passa... Quem tem que resolver isso dentro do ônibus? É um motorista, né? Então, na verdade, as profissões estão modificando, o ambiente laboral está modificando, a carga de estresse a gente está verificando que só está aumentando. Então, quais os recursos que esse motorista vai ter no dia a dia para bater nesse estresse, nesse adoecimento? Para que o trabalho dele continue a ser uma coisa prazerosa. Não é verdade? Isso é o mais difícil. Isabela, obrigado pela presença. Doutora Monique, confirme então, depois de amanhã, quarta-feira,
no Sicomércio de Volta Redonda. Palestra sobre NR1 e risco psicossocial, depois o treinamento na última quarta-feira de junho e 1ª de julho no LFG. É só entrar no Instagram ou do Sicomércio ou do LFG que você vai ter todas as informações. É importante a gente falar também que sempre na LFG eu tenho curso de preventivo e é importante dizer que esses cursos, o pessoal fica pensando, é para advogado. Gente, até é, mas quem mais aproveita esse curso é pessoal de RH, pessoal de contabilidade, porque eles que estão no dia a dia fazendo a linha de frente com a empresa. E próprio também o próprio patrão, não é verdade? Para conhecer. O dono de pequena empresa, de média empresa, etc. Não é verdade? E aí eu queria deixar só umas dicas. Não entendi nada que a doutora Monique falou aqui, não entendi nada que a Isabela e o Dário falaram aqui, não entendi nada. Então, se não entendeu nada, de repente, a gente vai para um outro caminho. Vai para uma série, vai para um livro. Então, vou deixar aqui como indicação para você saber a diferença da saúde mental individual para a saúde mental coletiva, uma série chamada O Urso. Passa na Disney, passa uma cozinha. Disney Plus. Uma família que vem enfrentando um problema muito sério, um luto, e ela tenta se reerguer através de um restaurante. Então, ali mostra muito bem explícito o que é um adoecimento individual, o que acontece dentro de um estresse quando há um adoecimento coletivo, por falta de oportunidades, por falta de grana mesmo. Aí eu deixo essa série como indicação. Como é que chama? O Urso. O Urso, uma série do Disney Plus. Você vai ter exemplo. São quantos episódios? Doutor? Ela já está na 3ª temporada, mas são poucos episódios. 8, acho que é 8, 10. Isso é muito interessante. E é bom assim, assistir o episódio, parar, porque você vai se identificar em algum episódio, você se identifica ali dentro do seu ambiente laboral. Isso aí. E aí um outro também, Dário, só para deixar aqui, Black Mirror, mais uma dica. Black Mirror, a última temporada agora, o 1º episódio. Não gosto, é de terror, é uma maluquice, é muita tecnologia, mas assistam. O 1º episódio chama Pessoas Comuns. Eu acho que é uma dica legal para quem quer ver o que é o adoecimento mental. Isso aí. Doutora Monique Kozlovski, juíza do trabalho, mais uma vez esteve conosco. A Isabela Balodi, terapeuta, também. Muito obrigado pela presença. São 8h41, hora do café favorito, na segunda-feira, dia 9 de junho. E em outras oportunidades nós vamos convidá-la mais uma vez, doutora Monique. Obrigada. Isabela, um abraço. Obrigada. Liga o rádio aí, vem participar. Esse programa é bom demais. Não tem concorrência, é líder de audiência. Essa galera sabe o que faz. É só ficar ligado, ficar bem informado. Dário é quem dá o tom. Alô, alô.